bilhões de espectadores, o maior evento esportivo do planeta. Mas para algumas empresas, a Copa está longe de ser só um torneio. Ela é uma oportunidade. Casas de apostas, elas estão se preparando para fazer a maior colheita da história aqui no nosso país. Em cada intervalo, em cada comercial, em cada replay de melhores momentos, em todo canto, o mercado de apostas esportivas segue estampado. Esses caras vão ganhar muito dinheiro em cima de uma tragédia que está acontecendo no Brasil. A Copa do Mundo desse ano é a maior porta de entrada de todos os tempos para os cassinos online. E o engraçado é pensar que, há pouco tempo atrás, esse mercado era tratado como algo obscuro, quase como um mercado negro pela FIFA. Hoje, ele parece estar em todos os lugares. Nas camisas dos clubes, nas transmissões esportivas, nos podcasts, influenciadores, nos estádios. Mas o que exatamente aconteceu? Por que uma indústria que durante décadas foi vista como um risco passou a ser abraçada pelo esporte mais popular do planeta? A resposta é simples. As bets encontraram um jeito de deixar todo mundo rico, menos os apostadores. A Copa do Mundo é o maior evento esportivo do planeta. Para você ter dimensão do tamanho de uma Copa do Mundo, é só você olhar para os números. As finais da NBA batem 33 milhões de espectadores. O Super Bowl mais assistido da história chegou a quase 130 milhões. Mas em 2022, a média de espectadores da Copa do Catar foi de 175 milhões de pessoas. Isso significa que uma partida aleatória da fase de grupos da Copa do Mundo tem mais espectadores do que as finais de outros esportes. Na final, o número é ainda mais absurdo. 1,5 bilhão de pessoas assistiram Argentina e França. E quando bilhões de pessoas estão olhando para o mesmo lugar ao mesmo tempo, algo inevitável acontece. A atenção dessas pessoas se torna extremamente valiosa. Emissoras disputam os direitos de transmissão, patrocinadores investem fortunas para associar as suas marcas ao torneio, empresas do mundo inteiro fazem de tudo para aproveitar aquele único mês em que a atenção do planeta parece estar voltada em um só evento. Mas, nos últimos anos, um setor em particular passou a enxergar a Copa como uma oportunidade ainda maior, porque, para essas empresas, a Copa não é só um espetáculo esportivo. É uma oportunidade de conquistar milhões de novos clientes. E é claro que eu tô falando das bets. Pense em tudo o que acontece de diferente em ano de Copa. As pessoas assistem mais futebol, as pessoas que nem acompanham o esporte param para assistir, vira o assunto principal entre os amigos, entre as famílias, das empresas eles fazem bolões. É como se fosse um grande evento em que todo mundo está participando. E diferente de outras épocas, onde a atenção das pessoas precisa ser disputada, durante uma Copa do Mundo isso não existe. Todos os olhos estão voltados para os jogos. E para as bets isso é a oportunidade perfeita. Não são só torcedores, são apostadores em potencial. 37% dos brasileiros disseram que têm a intenção de realizar apostas online durante a Copa do Mundo. O endividamento das famílias e a saúde mental são as maiores preocupações dos especialistas. A Betano pagou 150 milhões de dólares para a FIFA para ser uma das patrocinadoras oficiais. Pense nisso por um instante. 150 milhões de dólares. Nenhuma empresa investe esse tipo de dinheiro por paixão ao esporte. Ela investe porque ela sabe que vai receber muito mais de volta. E as projeções mostram exatamente isso. As bets vão movimentar bilhões de dólares nessa Copa. Algumas projeções falam em mais de 50 bilhões de dólares apostados globalmente. Só no Brasil serão centenas de bilhões de reais movimentados durante o torneio. É uma quantidade absurda de dinheiro, só que esses números contam só uma parte da história. Porque quando pensamos em apostas durante a Copa, a gente imagina que alguém vai tentar acertar o placar de Brasil e Argentina ou quem vai marcar o próximo gol. Mas para as empresas por trás dessas plataformas, esse é só o primeiro passo, porque uma vez que alguém cria uma conta nesses sites, nada garante que essa pessoa vai ficar só nas apostas da Copa. Depois que os usuários já estão lá dentro, ele está a poucos cliques de distância de um cassino inteiro. E todas as bets são assim, se vendem como casas de apostas esportivas, mas todas têm centenas de jogos de slot só esperando novos jogadores. E é por isso que mesmo quem entra lá só para tentar sorte em um jogo da Copa, pode acabar caindo em algo muito maior. Na última semana você provavelmente viu que a Cazé TV
sofreu um cancelamento em massa e foi exatamente por isso. Os narradores e os comentaristas faziam propagandas para as casas de aposta durante as transmissões, e além disso nos comerciais e nos intervalos dos jogos e dos programas patrocinados também apareciam várias propagandas das bets, mas muitas vezes eles iam além da publicidade. Eles recomendavam apostas específicas e destacavam odds que estavam altas. Para você que não sabe, uma odd alta é uma aposta que promete um retorno bem alto caso você acerte. O problema é que geralmente uma odd alta significa justamente uma probabilidade muito baixa daquilo acontecer. Então, por mais tentadora que a aposta pareça, na maioria das vezes as chances estão contra você. Mas será que esse cancelamento faz sentido? Porque a Cazé TV está longe de ser um caso isolado. Na verdade, ela faz parte de uma transformação muito maior, porque houve um tempo em que as bets eram mantidas longe do futebol. Hoje elas estão em todos os lugares, mas isso não aconteceu do dia para a noite. Elas conquistaram esse espaço degrau por degrau. Tudo começou com os influenciadores. Essas empresas existem há mais de uma década, mas você já deve ter reparado que você só começou a ouvir falar delas dos últimos 5 ou 6 anos, porque foi aí que elas começaram a investir pesado nos criadores de conteúdo. Gamers, streamers, youtubers, influenciadores do Instagram, centenas deles. E elas não pagam pouco, muito pelo contrário. As bets ficaram conhecidas justamente por oferecer contratos extremamente lucrativos para os seus embaixadores. Esse é o grande ponto das casas de aposta hoje em dia. Não dá pra competir, velho. Quando chega uma casa de aposta, ela não chega perguntando quanto você pede. Ela já chega te oferecendo 50x, 100x. É um valor que é impossível você competir. E como a gente sabe que essa estratégia funcionou? Porque ela foi escalada. Existe um limite para o alcance de um influenciador. Por maior que ele seja, dificilmente um influenciador comum compete com o alcance de um atleta de elite. Então veio o próximo degrau, os jogadores. O Neymar fez diversas lives jogando na Blaze. Nessa Copa de 2026, o Vinícius Júnior é o principal rosto da bet nacional. Vários ex-jogadores, ídolos do futebol brasileiro, também fecharam contratos com casas de apostas. Com atletas que têm dezenas de milhões de seguidores, as bets passaram a alcançar um público ainda maior, e então ela sobe mais um degrau, os clubes. No começo eram poucos times, mas assim como aconteceu com os influenciadores, poucas empresas conseguem competir com o dinheiro das bets. Olha o caso do Flamengo. Em 2023, o último patrocinador master que não era uma casa de apostas era o BRB, e eles pagavam cerca de 32 milhões de reais por temporada. Então veio a PixBet, pagando 125 milhões. E agora, a Betano vai desembolsar quase 270 milhões por temporada. O resultado disso é que hoje todos os clubes da Série A possuem algum tipo de patrocínio de casa de aposta. A maioria deles, inclusive, tem a Bet como patrocinadora master, mas elas ainda não tinham chegado no topo. Depois dos influenciadores, dos jogadores e dos clubes, era a vez das instituições. A Betano, por exemplo, fechou acordos com a CBF, por isso que agora nós temos o Brasileirão Betano. A Série B também é patrocinada por uma casa de apostas. E depois das federações nacionais, por fim, a própria FIFA. A Betano pagou dezenas de milhões de dólares para ser uma das patrocinadoras oficiais da Copa do Mundo desse ano. Percebeu o padrão? As bets foram degrau após degrau, colocando dinheiro no bolso das pessoas certas. Primeiro os influenciadores, depois os jogadores, os clubes, as federações, as emissoras e, por fim, a própria FIFA. Mas toda essa engrenagem tem que ser financiada por alguém. E essa é a grande jogada das casas de aposta, porque todo mundo ganha muito dinheiro com elas, menos quem aposta. Muita gente pensa que apostar em futebol é diferente de jogar em cassino. Afinal de contas, futebol envolve conhecimento. Você pode estudar os times, você pode analisar as estatísticas, acompanhar os jogadores, e tudo isso realmente ajuda. Mas tem um detalhe que as pessoas esquecem. Você não está apostando contra os outros torcedores. Você está apostando contra uma empresa cujo trabalho é só ganhar dinheiro. E ela faz isso de um jeito bem simples. Toda aposta já nasce com uma pequena vantagem para casa. É pouco, é quase imperceptível,
Mas é justamente essa pequena vantagem que financia toda a indústria das apostas. No curto prazo, qualquer pessoa consegue ganhar dinheiro. Você pode acertar um placar, vencer uma aposta. Na verdade, dependendo do seu conhecimento de futebol, talvez você até tenha lucro por alguns meses. Mas quanto mais apostas você faz, mais a matemática começa a aparecer. E no longo prazo, essa pequena vantagem da casa vai prevalecer sobre as suas apostas. É exatamente assim que um cassino funciona. Lá algumas pessoas também ganham, às vezes, mas eles repetem as apostas milhões de vezes, então uma vantagem que era pequena começa a se transformar em bilhões de reais. E tem outro detalhe, as casas de aposta não querem que você faça só uma aposta durante a Copa do Mundo, elas querem que você continue jogando depois que a Copa acabar, porque essas pessoas que vão lá para fazer uma aposta e acabam sendo fisgadas pela casa são exatamente as pessoas que vão financiar todo esse sistema. No Brasil, hoje, nós temos quase 30 bilhões enviados para as casas de apostas por Pix todos os meses. É tanto dinheiro que já supera com muita folga o que a gente arrecada com as loterias tradicionais do país. Mas esse nem é o dado mais preocupante. Um que eu tenho certeza que você já ouviu, mas para mim soa absurdo toda vez que eu ouço, é sobre os beneficiários do Bolsa Família, movimentando bilhões de reais nas casas de aposta. Milhares, talvez milhões de famílias utilizando um pouco da renda que tem, que já é baixa, para jogar nessas plataformas. E isso ajuda a explicar por que o problema deixa de ser só financeiro aqui no Brasil. As pesquisas estimam que mais de 10 milhões de pessoas já apostam em um nível considerado de risco para a saúde ou para as finanças. Centenas de milhares de pessoas já estão procurando ajuda médica, porque sabem que estão completamente viciadas em jogos de azar. E esse é, sem dúvida, o aspecto mais perverso de toda essa história, porque quando um influenciador fecha um contrato milionário, quando um clube anuncia um novo patrocinador ou quando uma federação vende os direitos de um campeonato, o dinheiro parece que surge do nada, parece que aquela empresa simplesmente tinha o dinheiro para pagar. Mas não é assim que funciona. Esse dinheiro vai saindo, aos poucos, do bolso de milhões de pessoas. Algumas perderam 50 reais, outras 500, algumas o salário inteiro, e uma pequena parcela perde muito mais do que o dinheiro. Patrimônio, relacionamentos, saúde mental, vida. É assim que toda a engrenagem das bets continua funcionando. Quanto mais pessoas entram, mais dinheiro circula. E quanto mais dinheiro circula, mais patrocínios aparecem. E quanto mais patrocínios aparecem, mais pessoas entram. É literalmente um ciclo. E talvez seja exatamente por isso que a Copa do Mundo se tornou tão valiosa para essa indústria, o evento mais valioso de todos, porque durante um único mês ela consegue colocar milhões de novos clientes dentro dessa máquina, dentro desse ciclo. Agora, esse vídeo aqui foi mais focado em apostas, mas eu já tenho um vídeo aqui onde eu destrincho tudo sobre os cassinos online, aqueles joguinhos de slot, o famoso tigrinho que você já viu por aí. Nesse vídeo eu mostro como isso é um problema muito maior do que só algumas pessoas perdendo um pouco de dinheiro. Obrigado por quem ficou até aqui. Meu nome é Mascote, valeu guys, obrigado mesmo. Não esquece de deixar o like, de se inscrever no canal e até a próxima guys, valeu!